Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Você já ouviu falar na janela 1040? Você sabia que cerca de 1/3 da humanidade, cerca de 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Nunca sequer tiveram acesso a um versículo bíblico, às Escrituras? Você sabia que apesar do Brasil ser um dos países mais cristãos do mundo, ainda existe milhões de pessoas que não creem em Jesus, que rejeitam diariamente o Evangelho, que desconhecem o Cristo que se revela no Evangelho? Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo à TV Viva a Promessa. Queremos hoje falar com você um pouco a respeito da importância da pregação do Evangelho para a salvação dos perdidos. Deus abençoe o seu coração, fique conosco, seja muito bem-vindo e voltamos depois da nossa vinheta. Muito bem, meu querido e amado irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse programa. A minha oração é que ele possa abençoar a sua vida de forma poderosa. E hoje eu quero desafiar você a engajar-se na missão. Nós ouvimos aqui nas últimas semanas a respeito do tempo do fim. E isso deve nos levar a uma consciência urgente a respeito da importância da evangelização. Jesus, no seu Sermão do Monte, profetizou dizendo que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações. E isso significa que os pregadores desse Evangelho sou eu e você. Então nós precisamos nos despertar para a importância, para o engajamento na pregação do Evangelho de Jesus. Isso é muito importante. Todo discípulo de Jesus é necessariamente um missionário. O grande pregador inglês Charles Spurgeon já dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aqui eu já quero desafiar você. Você é um missionário ou você é um impostor? Todo aquele que recebe a boa palavra do Evangelho, ele é inquieto ou ele é levado naturalmente a proclamar a Jesus Cristo. Isso é fácil. É só nós observarmos, por exemplo, os encontros que Jesus teve com algumas pessoas no Evangelho. Depois que ele se revela, por exemplo, à mulher samaritana, ela imediatamente deixa o seu cântaro e vai até a sua aldeia falar a respeito daquele homem na beira do poço. É isso que o Evangelho faz. Quando ele nos transforma, ele nos leva a transformar outras pessoas. E hoje eu quero usar como base para a nossa meditação, para a nossa reflexão, um homem que é considerado um dos maiores bandeirantes na pregação do Evangelho. Este homem é o apóstolo Paulo. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na carta que ele escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 14. Nós vamos ler e nós vamos aqui ler alguns textos de Romanos para nós entendermos por que é que Paulo tinha tanta vontade, o que motivava Paulo a pregar o Evangelho. Então, abra sua Bíblia aí, Romanos 1,14, e ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Esse mesmo apóstolo, quando ele vai escrever outra carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, ele vai dizer o seguinte: quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Perceba a urgência que o apóstolo Paulo tinha na pregação do evangelho. Perceba como que para ele isso era fundamental. É simples, basta perguntar: o que levaria um homem a enfrentar açoites, apedrejamento, prisões, naufrágio? O que levaria um homem a enfrentar a clausura, o isolamento, a solidão na pregação do evangelho? O que levaria Paulo a falar o que ele está dizendo aqui? O que levaria ele a dizer que ele é devedor? O que move o coração desse homem? É uma profunda preocupação com a pregação do evangelho. Então ele vai dizer: eu sou devedor. Paulo tinha a pregação do evangelho como uma dívida. E deixa-me te explicar isso daqui. John Stott traz um exemplo muito interessante do que é essa dívida que Paulo está falando. Paulo está dizendo que esse é um tipo de dívida que você contrai. Por exemplo, imagine que eu lhe deva R$1.000. E eu estou um dia andando na sua cidade e eu encontro a sua esposa ou o seu marido. E eu encontro essa pessoa e digo: olha, eu estou lhe devendo R$1.000 ao seu marido e eu não sei quando vou vê-lo. Será que você poderia entregar esse valor a ele? E aí a pessoa pega o valor. Quando eu viro na esquina, eu encontro você, a quem eu devia. E você me diz: ô pastor, você poderia acertar comigo aquela dívida? E eu digo: olha, eu acabei de encontrar com a sua esposa e entreguei a ela. Está com ela o valor. Por um momento, por um espaço de tempo, a dívida agora está na mão do outro. Quando Paulo diz: eu sou devedor, ele está dizendo que ele tem algo que não pertence a ele, mas que pertence ao outro, que pertence aos gregos, que pertence aos bárbaros. O evangelho faz exatamente isso. O evangelho vem a nós, ele opera em nós a sua eficácia, nos levando à salvação em Cristo Jesus, e uma vez que ele atinge o seu objetivo em nós, nós então nos tornamos portadores momentâneos desse evangelho, até entregarmos este mesmo evangelho a outra pessoa. Então você que ouviu o evangelho, você que creu em Jesus, você tem uma dívida para com o seu vizinho. Você tem uma dívida para com as pessoas da sua cidade. Você tem uma dívida para com as pessoas do mundo, tanto gregos quanto bárbaros. Ou seja, Paulo está dizendo que ele tinha uma dívida com todas as pessoas, pois na sua época, gregos e bárbaros era uma divisão clara dos povos do mundo. Aqueles que estavam dentro do Império Romano eram considerados gregos. Aqueles que estavam fora do império eram considerados bárbaros. Ou seja, Paulo está dizendo: eu tenho uma dívida com todas as pessoas do mundo. Eu preciso entregar o evangelho que me foi confiado. Eu preciso pregar o evangelho. E aí ele vai dizer no verso 16: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está a razão pela qual Paulo prega o evangelho. Ele sabe que o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. O evangelho não é o poder de Deus para arrumar casamento. O evangelho não é o poder de Deus para fazer ninguém ficar rico. O evangelho não é o poder de Deus para curar. O evangelho não é o poder de Deus para prosperidade, apesar dessas coisas todas serem boas. Mas o evangelho é o poder de Deus para a maior necessidade humana, que é a vida eterna, a salvação. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu preciso pregar o evangelho. Eu tenho uma necessidade de pregar o evangelho, porque se eu pregar o evangelho, essas pessoas podem crer. Se eu pregar o evangelho e elas
ouvirem o evangelho, elas podem crer. Se elas crerem, elas serão salvas. Se elas crerem, elas serão redimidas. Veja o que o mesmo apóstolo diz no capítulo 10 de Romanos. Veja isso, por favor. Romanos, capítulo 10, ele diz a partir do verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele começa a fazer algumas perguntas aqui que são retóricas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar pelo Senhor, todo aquele que gritar pelo socorro de Deus, todo aquele que buscar ao Senhor para a salvação, todo aquele que crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, clamar a Deus, reconhecer que está perdido, reconhecer que está condenado, todo aquele que clamar ao Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que receber o Senhor na sua vida será salvo. E ele começa a perguntar: mas como essas pessoas vão invocar a esse Senhor se elas não crerem? Para invocar o nome do Senhor, elas precisam crer. E como elas crerão se elas nunca ouviram falar dele? E como elas ouvirão se nunca ninguém pregou? Olha a importância, tudo começa com a pregação, meu amado irmão. Tudo começa com o anúncio do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando. É nisto que ele crê. Se eu pregar o evangelho, essas pessoas podem crer. Paulo, por que é que você quer ir pregar o evangelho na Espanha? Nos confins do império, além das fronteiras do império. Porque se aqueles bárbaros ouvirem o evangelho, eles podem crer. Se eles crerem, eles podem ser salvos. Essa é a convicção que move o coração do apóstolo. É isso que faz esse homem enfrentar naufrágios. É isso que faz esse homem enfrentar apedrejamento. É isso que faz esse homem enfrentar a fúria de Roma. É isso que move o coração desse homem e o faz ficar algemado, trancafiado em cadeias e prisões. É a responsabilidade que está sobre os seus ombros. É olhar para o mundo e ver que a única chance dessas pessoas é se elas ouvirem o evangelho. Pois se elas ouvirem, elas podem crer. Essa é uma pergunta que eu geralmente me faço quando eu estou num lugar onde tem muita gente. Ou quando eu estou olhando para uma cidade, ou quando estou viajando de avião e chegando perto de uma cidade e a gente consegue contemplar toda a cidade ali de cima. Isso é uma coisa que incomoda o meu coração. Meu Deus, se o Senhor voltasse agora, a multidão de pessoas que estariam condenadas por não crer no Evangelho, por não ouvir o Evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta: isso não incomoda o seu coração? Quando você entra dentro de um ônibus, indo para o seu trabalho, não te incomoda em saber que a maioria dessas pessoas que estão dentro desse ônibus estão condenadas? Não, meu amado irmão, elas não creem em Jesus. Elas creem no Jesus que elas criaram na cabeça delas. Elas odeiam a Deus. Elas não conhecem o poder libertador do Evangelho. Elas estão vivendo as suas vidas como se Deus não existisse. Elas caminham pela vida, como o próprio Jesus diz, num caminho largo que conduz à perdição. Elas estão vivendo como que se um dia elas não fossem prestar contas da sua vida. Elas estão vivendo como que se Deus não existisse. Elas não levam Deus em consideração. E alguém precisa dizer isso a elas. É isso que move o coração deste homem. É isso que move o coração do apóstolo Paulo.
Agora, muito bem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que o apóstolo Paulo afirma no verso 16. A pergunta que eu quero fazer para você aqui agora é: e quanto àquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Eu quero que você pense numa tribo de índios no meio do Amazonas, totalmente isolada, que nunca ouviu o Evangelho. Pense nessa tribo. Pergunta que eu faço para você. Esses índios que estão lá, estão salvos ou estão perdidos? A resposta para essa pergunta é muito importante. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre eles a partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa tribo de índio que nós estamos imaginando, que esses povos da janela 1040, que esses 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, o hindu que nunca ouviu falar de Cristo, todas essas pessoas, Paulo está dizendo que elas são indesculpáveis diante de Deus. O apóstolo Paulo está afirmando que a ira de Deus está sobre essas pessoas, de que Deus está irado contra elas, de que a justiça de Deus aponta a sua espada de execução para a cabeça dessas pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo que a ira de Deus aponta a sua flecha para o coração de cada uma dessas pessoas e os condena. E aí você pode estar se perguntando, mas seria justo Deus condenar essas pessoas, uma vez que elas nunca ouviram falar de Deus? Não sabem a respeito de Deus? Essas pessoas não estariam abonadas? Essas pessoas não seriam inocentes? Pois, afinal de contas, qual a culpa que elas têm de não conhecerem a Deus? É engano seu. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 19 que essas pessoas conhecem a Deus. Veja, acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia aí, por favor. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Eu vou ler novamente. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, pela injustiça. Deixa eu te explicar o que diz o verso 18. Paulo está dizendo que Deus revela-se irado contra toda a impiedade. O que é impiedade? Meu irmão, minha irmã, impiedade significa viver como se Deus não existisse. Todo ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Não é que ele não sabe. Ele sabe que Deus existe, mas ele se finge de bobo. Ele vira as costas para Deus. Ele finge que Deus não existe. Isso é ser ímpio. Um parêntese aqui. Você está vivendo como se Deus não existisse? Isso é impiedade. Isso é ser ímpio. O contrário de santo. Aí ele continua. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que é perversão? O que é ser pervertido? É viver como se não existisse princípios. É viver como se não existisse leis de Deus. Todo ser humano sabe que existe lei. O índio lá no meio do mato conhece a lei. Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus imprimiu a sua lei no coração do homem.
A lei é dada no coração do homem. Lá no meio do mato, roubar a galinha do outro também é roubo. Matar o outro também é considerado homicídio, porque a lei está no coração. O princípio está ali. Quando o homem, seja ele qual for, ignora as leis de Deus, ignora os princípios de Deus, ele está vivendo de forma pervertida, e isso atrai a ira de Deus. Deus está irado contra esse povo, Deus está irado contra o ímpio, contra o perverso. E o texto diz que Deus também está irado contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aqui significa manter debaixo d'água. Você não pode destruir a verdade é a verdade de Deus. A verdade é indestrutível. Esse mundo corrompido, terrível e mau pode tentar distorcer a verdade da forma que quiser, mas a verdade sempre vem à tona. A verdade sempre prevalece, mas você pode sufocar a verdade. Você pode tentar manter a verdade debaixo d'água. E essa tentativa de sufocar a verdade de Deus, Paulo diz, isso atrai a ira de Deus. Mas a pergunta volta, seria justo Deus ficar irado contra estas pessoas, uma vez que elas não conhecem a Deus? Verso 19, Paulo diz, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eles conhecem a Deus, preste atenção. Eles não conhecem o Evangelho. O Evangelho é uma revelação especial. O Evangelho é apresentado nas Escrituras. O Evangelho é a revelação especial de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, diz o apóstolo Paulo no verso 36, verso 16. Mas Paulo está afirmando, eles conhecem a Deus. Essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, eles não conhecem Jesus, não conhecem as Escrituras, mas eles conhecem a Deus. Verso 19, porque porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Essas pessoas não vão poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não sabia. Deus poderá devolver a elas e dizer, como assim você não sabia? Eu me manifestei a vocês. Eu me revelei a vocês. Perceba a expressão que Paulo usa. Ele diz, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo poderia ter parado aqui. Mas ele reforça o argumento dizendo, porque Deus lhes manifestou. O próprio Deus se manifesta no meio deles. E a pergunta é, como que Deus se manifesta no meio de uma tribo de indígenas totalmente isolados no Amazonas, por exemplo? Como? Paulo responde, verso 20, porque os atributos, qualidades, características invisíveis de Deus, e Paulo cita duas características, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, todas as pessoas do mundo sabem que Deus existe, conhecem a Deus, porque Deus se manifestou a elas. Deus mesmo se manifestou entre elas, no meio delas, através dos seus atributos. E ele cita dois, o seu eterno poder. As pessoas, os homens olham para a criação e eles observam e dizem, existe um poder criador por trás disso tudo. Eles podem não reconhecer, eles podem até mesmo dizer que são ateus, e o ateísmo nada mais é de uma grande rebelião do coração do homem. A Bíblia nega o ateísmo porque a Bíblia diz que Deus se manifesta a esses homens, desde o princípio, através das coisas criadas. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação é uma declaração de que Deus existe e de que Deus é. E todos os homens recebem essa informação. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tais homens são indesculpáveis. Perceba, no verso 20 ainda, que o apóstolo Paulo diz que eles não apenas conhecem a Deus, eles não apenas entenderam, eles não apenas viram que Deus existe, mas eles perceberam. Ou seja, não é apenas uma coisa que está lá, eles entenderam. Verso 20 diz, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas. E Paulo fecha a sentença dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meu irmão, minha irmã, por favor. Aquele índio lá no meio do mato que nunca ouviu falar de Jesus. Eu quero que você pense agora nessa tribo. Imagine aí uma tribo de 300 índios. Talvez você esteja aí sentado dizendo: pastor, você não me convenceu, não concordo, ainda acho que essas pessoas são inocentes. Ainda acho que essas pessoas têm desculpas para dar diante de Deus. Acho que essas pessoas estão salvas. Deixa então, vamos fazer um teste. Pense aí, 300 índios no meio do mato nunca ouviram falar do Evangelho. Nós pegamos você, capacitamos você, preparamos você e enviamos você como missionário para essa tribo. Você fica lá 10 anos, contextualiza, aprende a língua, traduz a Bíblia para a língua deles, os ensina. Depois de 10 anos você fez um grande batismo. 150 índios dos 300 creram e foram batizados. Os outros 150 rejeitaram o Evangelho. Eu pergunto a você, não seria melhor você não ter ido? Porque se pela inocência, pela ignorância, todos os 300 estavam salvos, você foi e pregou o Evangelho e condenou metade da tribo. Mas olha a ordem que Jesus dá a cada um de nós, aos seus discípulos, em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Jesus diz assim: ide por todo o mundo. Eu pergunto, os índios estão no mundo? Então é para ir para eles. Pregai o Evangelho a toda criatura. Índios, hindus, são criaturas de Deus? Sim. Então Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas preste atenção na declaração de Jesus. Mas quem não crer será condenado. Meu irmão, preste atenção. A premissa de Jesus aqui é que eles serão salvos se eles crerem e forem batizados. Jesus não disse assim, ide por todo mundo, menos aos indígenas, menos aos povos não alcançados. Nesse vocês não vão, porque eles estão inocentes, eles são ignorantes. Jesus não disse isso. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque toda criatura está perdida. Todos os homens estão diante de Deus condenados. Todos os homens sabem a respeito de Deus, resistem a Deus, vivem como se Deus não existisse. Todos os homens ignoram a lei de Deus. Mas se você for e pregar o Evangelho e eles crerem, então eles serão salvos. Era isso que movia o coração do apóstolo Paulo. Pregar o Evangelho para que essas pessoas possam crer e serem salvas. Eu quero desafiar você agora nesse momento em nome de Jesus. Você que está longe de Cristo, querido, você está debaixo de condenação. Você caminha para o caminho largo. Você que está sem Cristo, afastado da igreja, longe do caminho do Senhor, não existe esperança para você longe de Jesus. Você precisa crer em Jesus urgentemente. Você precisa voltar para Cristo ontem. Este caminho é um caminho de morte. Este caminho é um caminho que conduz ao inferno. Você, meu irmão, que foi salvo em Cristo Jesus, saia do seu conforto, saia do seu comodismo, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu pai, fale para ele da urgente necessidade de crer em Jesus, apresente o Evangelho, creia, se ele ouvir o Evangelho ele pode crer, se ele crer ele será salvo. Contribua com missões, crie um PG na sua casa, mas faça alguma coisa, se mova. Milhões e milhões de pessoas estão indo ao inferno perdidas todos os dias. E você tem uma dívida. Você tem um evangelho que não pertence mais a você. Você tem um evangelho que pertence ao seu vizinho, que pertence aos índios, que pertence aos hindus, que pertence aos esquimós, que pertence aos povos não alcançados. Não é seu. Não pode ficar com ele. O evangelho já operou eficazmente na sua vida. Agora precisa operar eficazmente na vida de outro. Entregue o evangelho. Pregue o Evangelho com urgência. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus Santo, desperta o nosso coração. Desperta o nosso coração, meu Deus, para a urgente necessidade da sua volta, do seu retorno. Tem misericórdia das nossas vidas, nos ajude. Nos abençoe, Senhor, como igreja, nos abençoe como discípulos.
Faz, meu Deus, queimar em nosso coração a urgente necessidade do anúncio do Evangelho poderoso. Faz, meu Deus, com que nós creiamos que se nós pregarmos o Evangelho, o homem pode crer. Que o seu Espírito opera na base da pregação do Evangelho. Que nós sejamos fiéis, meu Deus, ao Evangelho. Possamos dizer toda a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus nós suplicamos a Ti e nós te pedimos, ó Deus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero convidar você e desafiar você a ser um missionário. E para isso você pode também fazer de forma muito direta. Nós temos aqui um QR Code onde você pode se tornar um amigo da missão, onde você pode ajudar que o Evangelho chegue a muito mais pessoas. Quero desafiar você a ser parceiro do Amigo da Missão. E quero desafiar você também a montar um grupo de estudo bíblico. Tenho aqui, Trilha do Discipulado. Você tem aqui material para você pregar o Evangelho. Você não tem desculpa diante de Deus. Eu desafio você a se reunir com o seu pastor, com a sua igreja e montar um projeto de evangelismo. Deus abençoe o seu coração nesse sentido, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês pela presença, por estarem aqui, por nos apoiar. Espero que você compartilhe esse vídeo, espero que seu coração seja despertado. Espero você aqui semana que vem novamente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Graça e paz, eu sou o Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.